Agora, o que a igreja pentecostal precisa hoje à noite, juntamente com as outras igrejas, é de um bom e antiquado batismo do Espírito Santo e o amor que os fará se endireitarem e se reunirem e ficarem juntos como irmãos e irmãs no Senhor Jesus Cristo e derrubar estes muros de divisão. Amém. Onde houver amor, Deus é amor. O amor tudo sofre, o amor não se irrita, o amor não se ensoberbece. Quando você se ensoberbece, o amor se vai. E onde houver toda essa malícia e contenda e guerras e inveja, um contra o outro e irmão, Deus simplesmente se afasta. Isso é tudo, é um fato. Você pode ver isso. Amém. Agora, você tem o caminho certo, irmão. Você tem a trajetória certa. Mas o que você precisa fazer é voltar a se juntar novamente para uma reunião à moda antiga da Rua Azusa, onde homens e mulheres se reúnam de todas as denominações, rompam suas barreiras e reconheçam um ao outro como irmãos e irmãs no Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, sendo todos nós irmãos, Adão, nosso primeiro pai, nos vendeu à escravidão do pecado, e não nada tínhamos a ver com isso. Quando você nasce neste mundo, você é um pecador. Quando você nasce, a Bíblia diz: nascemos em pecado, formados em iniquidade, viemos ao mundo falando mentiras. Quando você nasce sem Cristo, você nem mesmo tem uma chance. Nada que você possa evitar. Você foi vendido por nosso pai Adão. E Adão vendeu a raça humana. E por natureza, sei que há um ensinamento em torno disso em minha região e em diversas partes do país, que se um bebezinho nasce de pais que tem o Espírito Santo, o bebê é salvo. E se nasce de pais pecadores e morre, então está perdido. Oh, irmão, se isso não é tolice. Eu sei que você acha que estou meio rude nessa noite, mas tenho que ser rude de vez em quando. Mas eu não tenho a intenção de feri-los. Minha vontade é que endireitemos isso. Você verá um dos maiores avivamentos que já varreu o país, isso é certo. Temos que voltar ao ponto de partida, começar certo. Há somente uma coisa a fazer, é voltar. E se você vê que pegou a estrada errada, faça o retorno, volte e veja onde você começou. Geralmente, o homem, quando é nascido no reino de Deus, sua face está direcionada ao Calvário. Agora, se ele for apenas um pouquinho emocional, cairá no fanatismo. Se tiver um pouco de astúcia em sua instrução, ficará tão engomado que se assentará desse lado, isso mesmo. Mas a verdadeira igreja do Deus vivo vai bem no centro da estrada, pregando um evangelho sólido e sadio, chamando de ambos os lados. Amém. É disso que precisamos hoje, de uma igreja na qual ninguém ficaria envergonhado de entrar. Ela é perfeitamente governada pelo Espírito Santo, sem fanatismo, sem formalismo. Simplesmente uma boa igreja quente, cheia do Espírito de Deus. Observe isso, o bom e sólido ensino do Evangelho dos pastores. É disso que precisamos. Amém. Que Deus nos ajude a ter isso. Deus quer que tenhamos. Observem, na época em que os escravos eram vendidos, e fomos todos vendidos ao pecado por Adão. Então, em um tempo designado, chegava um homem e em que chegava um momento em que esse escravo tinha direito de fazer sua escolha e permanecer como escravo ou ser livre. Agora, em antítipo, como é, todos colocados sobre a escravidão do pecado por Adão. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus, no devido tempo, enviando seu Filho, Cristo Jesus, feito na forma de carne pecaminosa, para nos redimir, nos tirar de sob a escravidão, Cristo descendo à terra, Deus em Cristo. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. E enquanto vemos o dia, vejo muitas pessoas nessa era tentando considerar Cristo como um profeta. Eu vejo seus artigos, eu vejo os unicistas, todos esses outros, que não esperam que o sangue faça qualquer coisa.
É apenas um bom mestre. Irmão, ele era divino. Você não pode nem por um pouquinho separar Cristo e Deus, como não pode tirar o hidrogênio do oxigênio e fazer água. Os dois têm que estar absolutamente juntos, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Cristo e Deus unidos em carne para tirar o pecado do mundo, para tirar a penalidade do pecado de Adão. Amém. Quando você crer nisso, mergulhar isso em seu coração, você descobrirá que algo vai agir ali. Quando você pensa que Jesus era apenas um homem, ele era mais do que um homem. Ele era o divino. Deus estava nele, reconciliando o mundo consigo mesmo, porque ele desceu e foi feito parente nosso. Ele tinha que ser parente. Daqui a algumas noites eu vou pregar sobre o parente redentor, e então você verá que ele era parente. O próprio Deus foi feito parente da raça humana, a fim de tirar os pecados do mundo. O pecado ancorou sobre ele. Nenhum de nós poderia fazer isso. Nascemos do desejo sexual. Cada um de nós, não importa o tipo de pai que tivemos, todos nascemos do desejo sexual. Houve somente uma pessoa que já nasceu santa, e essa foi o Senhor Jesus Cristo, que foi criado no ventre de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo, e ele deu a sua vida para nos redimir de volta a Deus. Amém. Oh, me sinto religioso, melhor. Quando você vê os reais e verdadeiros princípios do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, quando você vê que nosso fundamento é firme e sólido, todos os demônios do inferno não podem abalar o fundamento de Deus. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Serão contra ela, certamente que serão, mas nunca prevalecerão. O fundamento de Deus permanece firme. Amém. Notem, permanecer. Este homem não estava com medo, ele trabalhou sob um capataz. E então, quando chegava o ano do jubileu, quando o sacerdote soava as trombetas, não importava o que ele estivesse fazendo, se estivesse no campo, capinando e o som do jubileu chegasse, então ele podia largar aquela enxada e dizer ao chefe dos escravos: Você não tem mais jurisdição sobre mim. Vou para minha casa, para minha esposa e meus bebês. Sou livre. Como ele fez isso? Porque ele ouviu isso. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Ele sabia que, tão certo quanto o som do jubileu veio, ele era um homem livre. E Cristo Jesus veio à Terra para trazer um jubileu à raça humana, para que, através da pregação do Evangelho, ouvindo pela fé, pudesse libertar todo escravo do pecado. Amém. Agora você diz: Sou livre, e você ainda fica com raiva, você ainda odeia seu vizinho, não conversa um com o outro, e você é livre? Estou persuadido a dizer, irmão, você precisa de mais um gole. Isto é certo. Oh, você diz, eu pertenço à igreja pentecostal. Isso não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. A menos que você seja nascido de novo. E quando você é nascido, o mesmo Espírito que estava no Senhor Jesus Cristo vem a você e você vive a vida do Senhor Jesus Cristo.